Aprender com os erros é muito bom, só que aprender com os erros dos outros é muito mais eficiente, menos doloroso e bem mais barato. Hoje você vai ver uma checklist dos maiores erros cometidos pelos investidores com foco no longo prazo. E é claro, depois que você ver tudo, você vai saber o que não fazer para não cometer os mesmos erros. Existem duas formas tradicionais de você investir na bolsa de valores. A primeira delas é com foco mais no curto prazo. Aí você vê várias pessoas falando day trade, swing trade, e aí você tem a segunda maneira, que é visando maiores horizontes de tempo, que é o tradicional buy and hold. Existem investidores bem-sucedidos que fazem operações no curto prazo? Existem. Um dos exemplos que nós temos aí no mercado é o George Soros, que é um grande especulador, sem dúvida alguma, foi bem-sucedido. No Brasil, a gente tem um dos traders mais bem-sucedidos, que é o Jacursky. Ele começou lá na década de 70. E na outra ponta, a gente também tem exemplos de investidores de sucesso, como por exemplo o Warren Buffett, nós temos aí o Lírio Parisotto, o Luiz Barsi. E uma das principais diferenças entre ambos é como eles enxergam a bolsa de valores. Esse primeiro grupo, com maior foco no curto prazo, os traders, eles estão mais preocupados em alcançar lucros através das distorções, ou seja, o preço que você tem ao longo de um dia é muito importante para esse pessoal. Em outras palavras, a volatilidade para esses caras aqui é muito importante para que eles possam montar posições compradas, vendidas, buscar fazer arbitragem, enfim, é uma série de coisas que eles buscam colocar a favor deles para ganhar dinheiro. E esse outro grupo aqui, que é o pessoal mais com longos horizontes de tempo, eles estão preocupados mais com os negócios por trás do ativo, coisa que esse primeiro grupo nem se preocupa. Não importa se a empresa dá lucro, se dá prejuízo, o que importa para ele é aquela volatilidade. Para esse segundo grupo, não importa muito o que está acontecendo nos últimos 15 minutos, nos últimos 30 minutos ou nas últimas 3, 4 horas. O que importa é o lucro daquela companhia ou a falta dele, as vantagens competitivas ou a falta delas, enfim, você já entendeu a diferença aqui. Só que aqui vem um detalhe fundamental. Apesar de existirem vencedores aqui deste pessoal com foco no curto prazo, eu nunca conheci um trader de sucesso que não faça disso uma profissão, algo integral. Ou seja, eu nunca vi um trader bem-sucedido que só opera do meio-dia a 1h da tarde durante o almoço dele. Existem traders bem-sucedidos e é fato. Agora, esses caras transformam trade em profissão e não um passatempo e não um hobby que ele consegue fazer durante a hora do almoço dele. Ser trader de sucesso exige comprometimento integral do tempo, dedicação, é uma profissão como outra qualquer. Você conhece um médico de sucesso que se tornou assim só operando pacientes na hora do almoço como se fosse um hobby? Você conhece um advogado de sucesso que só trabalha das 2 até as 3 da tarde e o resto do tempo ele faz outra profissão? Você já entendeu, né, que eu quero chegar aqui, né? E a diferença é que o buy and hold não exige que você fique o tempo inteiro na frente do computador, porque isso faz parte das operações do trader. E é por isso que o buy and hold é muito mais factível para 99,99% das pessoas que estão na bolsa e têm outras ocupações, têm outras profissões. É o médico que começa a investir na bolsa, é o advogado que começa a investir na bolsa, o engenheiro, o economista, esses caras, eles têm uma outra profissão e eles pegam uma parte do dinheiro que eles recebem através dessas profissões e colocam na bolsa para esse dinheiro trabalhar ao lado deles. Existem vários casos de investidores que trabalhavam em outras coisas e depois de um tempo puderam largar os seus empregos porque construíram um patrimônio muito bacana, que dão os rendimentos suficientes para pagar todas as contas deles e também aproveitar um pouco a mais da vida. Nós temos exemplos, e eu até já falei aí alguns deles, por exemplo, o Lírio Parisotto, ele não começou como apenas investidor. O Barsi, ele não começou apenas como investidor. Essa galera aí, eles trabalhavam no mercado formal de trabalho e aí eles foram angariando fundos, aportando, investindo visando longo prazo, comprando boas empresas e aí as coisas foram acontecendo gradativamente. Então esse aqui é o primeiro erro, as pessoas que não escolhem a estratégia adequada para a sua realidade. Se você tem tempo
das 8 da manhã até as 6 da tarde para ler várias notícias, vários portais financeiros, acompanhar os gráficos se mexendo o tempo inteiro, estudar o mercado, a volatilidade, enfim, ficar o tempo todo ali na frente da tela do seu computador em busca de lucrar com a volatilidade, ok, você pode ser um trader de sucesso se você se dedicar integralmente a isso. Mas se você tem outra profissão, se você não é um cara que vive do mercado e você precisa usar o seu tempo das 8 horas da manhã às 6 da tarde fazendo outras coisas além de ficar na frente da tela do computador, provavelmente você só vai perder dinheiro visando ganhar no curto prazo. George Soros não tem a mesma rotina que você. O Jack Kursky não tem a mesma rotina que você. Digamos que você escolheu então o Buy and Hold. Então agora é só você procurar os canais mais bombados do YouTube, os perfis mais bombados do Instagram, ver o que esse pessoal tá comprando, comprar também, pronto, acabou. É isso aí, você vai ser um cara milionário, certo? Não é bem assim. E aqui eu já engato o segundo erro mais visível que eu percebo aí. Buy and Hold, apesar de algumas pessoas falarem que é Buy and Forget, ou seja, comprar e esquecer, é muito longe disso, não é. A forma correta não é essa. A forma correta é você comprar bons negócios e ficar com eles enquanto eles forem bons negócios. Então você vai comprar as ações de uma empresa, continuar com elas enquanto aquela empresa for boa. Você vai comprar cotas de um fundo imobiliário, permanecer com aquele fundo imobiliário enquanto ele for um bom fundo imobiliário. Não é proibido você vender ativos no Buy and Hold. Proibido deveria ser você ter ativos ruins dentro da sua carteira. Você tem que vender quando aquilo não atende mais os mesmos critérios que fizeram você entrar naquele ativo algum tempo atrás. Você precisa entender o que você está comprando, por que você está comprando e por que você mantém aquilo em sua carteira. Como que aquela empresa por trás daquela ação ganha dinheiro? Quais são as suas vantagens competitivas? Quais são as suas fraquezas? Qual é o histórico de receitas, resultados operacionais, lucro? Como é que é a gestão do endividamento? Essa empresa é pagadora de dividendos, ela faz boas recompras de ações, ela gasta muito em CAPEX. Como é que é o fluxo de caixa dessa companhia? Essas são algumas respostas que o investidor precisa ter na ponta da língua. Senão, ele está basicamente brincando de jogar pôquer sem olhar as cartas. Só que mesmo que você seja super atencioso, super estudioso, erros acontecem. É impossível você acertar 100% das ações que você compra, mesmo que você tenha foco no longo prazo. E aqui eu venho com o terceiro maior erro. As pessoas não diversificam adequadamente. E aí vem uma legião de gente citando Warren Buffett e outros investidores dizendo que diversificação é para quem não sabe o que está fazendo. Primeira coisa, se você analisar o portfólio do Warren Buffett, e eu já postei como é que está a carteira dele atualizada no meu Instagram, é o contrário, ele tem sim diversificação. E o mais engraçado é que, além de todas as ações que ele tem no seu portfólio, que já deixam a carteira dele bem diversificada, você tem várias participações em empresas privadas e, se você analisar profundamente mesmo, algum desses negócios tem outros negócios por baixo, ou seja, a empresa dele é uma holding que controla outras empresas que são como se fossem holdings, porque tem outros negócios embaixo delas. Então a diversificação dele é muito maior do que aparenta ser. Diversificar é muito importante sim, tá? Então eu dei o exemplo do Warren Buffett, mas tem inúmeros estudos científicos mostrando a importância disso para o investidor. Inclusive eu postei vários desses estudos já no meu Instagram, que se você ainda não está seguindo, você está deixando muito conteúdo em cima da mesa. E um dos principais benefícios da diversificação é o efeito psicológico, e eu vou explicar por quê. Digamos que você tem 5 ações apenas na sua carteira, cada uma com 20%, e uma delas está indo de mal a pior. É muito difícil você vender. Por quê? Porque ela tem um peso grande no seu patrimônio total, e aí você fica apegado. É muito complicado você se desfazer de uma posição de 20% da sua carteira. Você acaba se apegando emocionalmente àquilo ali, porque o ser humano, por incrível que pareça, não foi feito para ganhar dinheiro na bolsa de valores. Vários economistas comportamentais já demonstraram que o nosso cérebro,
ele é perfeito para perder dinheiro na bolsa de valores. Agora, se você tem uma posição de 5%, 2% do seu patrimônio total, é muito mais fácil você se desfazer dela porque a empresa ficou ruim ou porque o fundo imobiliário ficou ruim. Talvez você fique um pouco triste de ter que vender, mas não vai ter aquele apego tão grande que você vai parar e pensar, pô, cara, só 2%, 98% do meu outro patrimônio tá ali tranquilo, não vai alterar nada. E já que a gente está falando aqui de coisas que acabam atrapalhando os resultados no longo prazo, o quarto erro, ele é referente a algo que não é bem um equívoco, mas é uma derrapada que você dá que pode fazer você chegar aqui ou fazer você chegar aqui. E essa derrapada aí é você não reinvestir todos os seus rendimentos, todos os seus proventos em outros ativos de qualidade, ativos de valor durante a fase de acumulação patrimonial. Também já publiquei vários e vários estudos que mostram a importância de você reinvestir os proventos quando você está no começo da sua jornada rumo à independência financeira, porque eles fazem uma diferença brutal no gráfico final do seu patrimônio. Aí as pessoas falam, mas o Barsi vive de dividendos, o Lírio Parisotto vive de dividendos. Sim, hoje, que eles são super experientes e eles já pagaram o preço lá atrás. Lá atrás, eles não viviam de dividendos, eles plantaram, construíram e colheram no futuro. Primeiro, você tem que fazer o bolo crescer, para depois você ir cortando as fatias do bolo grandão e se deliciando com tudo aquilo lá. Você vai ter sucesso se você investir em boas empresas e gastar os dividendos? Vai. Mas se você investir em boas empresas e reinvestir todos esses dividendos em outras boas empresas ou até mesmo nas próprias boas empresas e também em fundos imobiliários, enfim, aumentando o bolo, crescendo o bolo, o seu resultado vai ser extraordinário, porque você está potencializando a curva dos juros compostos. E esse quarto equívoco, ele acaba derivando um pouquinho para o quinto equívoco, que esse, infelizmente, ele é algo que eu vejo e vejo demais e ele é um dos grandes causadores de problemas na estratégia buy and hold. A irregularidade nos aportes. A filosofia, a estratégia buy and hold, ela tem uma premissa. E a premissa é você fazer aportes regulares e constantes. E o que eu vejo na prática, apesar das pessoas saberem disso, é exatamente esse cenário aqui. Quando tudo tá mil maravilhas, só tem notícia boa, só tem coisa boa sendo falada por aí, tá todo mundo empolgado no Twitter, qual que é a resposta padrão? Agora tá caro, tá tudo muito caro. Essa empresa tá cara, essa aqui tá muito cara, isso daqui é uma bolha. Só que quando as notícias são pessimistas, a bolsa tá derretendo e aí é todo mundo propagando o fim do mundo, o cara fala que agora não é a hora, não pode pegar uma faca caindo, ou seja, nunca tem um momento ideal para ele aportar. Tem também uma derivação disso daí, que é aqueles investidores que acreditam que sabem prever o futuro. Então o que eles fazem? Eles falam, agora é o momento ideal. Ele pega um grande valor de uma vez só, joga tudo na bolsa ali em 2, 3 ações e aí ele começa a torcer, porque a bolsa pode cair mais. E aconteceu isso esse ano com várias e várias pessoas, porque elas acharam que tinham acertado o fundo do poço, só que quando elas olharam no fundo do poço tinha mais um buraco, e aí outro buraco, e aí outro buraco, e aí elas ficaram extremamente nervosas. E o pior, ele não atende a premissa do buy and hold, que é fazer aportes regulares, consecutivos e não dar uma grande tacada de uma vez só. Você vai ficar o tempo inteiro preocupado com a cotação. Por quê? Porque o efeito psicológico disso é devastador para o seu cérebro. E o buy and hold, ele costuma funcionar bem se você seguir a filosofia como um todo e não partes dela. E aqui entra algo muito importante de você saber, porque exatamente a questão de você ser disciplinado, de aportar regularmente e constante, evita de você cair nessa armadilha que eu acabei de explicar. Independentemente dos seus sentimentos, as suas emoções sobre a Bolsa de Valores, você vai lá e aporta. E aqui, mais uma vez, eu ressalto que o maior inimigo do investidor na Bolsa de Valores não é o governo, não é uma casa de análise, não é isso, não é aquilo, é ele mesmo, é mais especificamente o cérebro dele. E aqui tem uma baita ligação, por mais improvável que possa parecer, entre traders de sucesso e investidores buy and hold de sucesso. Ambos
cria uma estratégia que retira as emoções, retira os sentimentos na hora de você executar. E por que eles fazem isso? Porque eles sabem que o cérebro humano foi feito para perder dinheiro na bolsa. É só você olhar os números e ver quantas pessoas ganham de fato dinheiro no mercado e quantas pessoas perdem dinheiro no mercado. Se você tiver uma estratégia bem definida, você tem que cumprir, você tem que executar ela. E se você der uma tacada só, você vai estar à mercê de todas as emoções que as cotações fazem no cérebro humano, porque você vai lembrar de quanto tempo você demorou para juntar toda aquela grana e como que aquilo está derretendo num piscar de olhos. E se você pega a sua grana, vai pulverizando em vários aportes constantes e regulares, você evita de entrar naquele topo de mercado, você vai diluindo a volatilidade através de vários e vários aportes. E isso, cara, além de todos os benefícios que eu já mencionei ao longo desse vídeo, tem um efeito para o seu cérebro, para sua paz, que evita você de fazer as piores burradas do mercado financeiro. E quanto mais tempo passa, mais eu percebo que os números são importantes, inúmeras outras coisas são fundamentais. Você tem que entender o negócio, você tem que entender a empresa, tem que entender o fundo imobiliário, mas o fator psicológico é o que é mais deixado de lado e é um dos mais subestimados pelos investidores iniciantes. Só que é o que separa aquele cara que tem a resiliência, que tem a persistência, que segue o plano e que pelo simples fato de fazer isso vai separar ele dos demais que não seguem o plano, apesar de saber o plano, ele não coloca em prática. Todo mundo sabe o que é preciso para ter um shape maneiro. Todo mundo sabe que tem que ir para academia, todo mundo sabe que você tem que comer bem, descansar. Só que mesmo todo mundo sabendo e mesmo a informação estando aí presente, a um toque de dedos do celular, são poucos que executam isso daí. E a mesma coisa na bolsa de valores. Todo mundo sabe que é estratégia buy and hold, mas são poucos que executam aquilo ali. Então começa a pegar tudo isso e colocar as chances a seu favor, ao invés de colocar você contra você mesmo, porque no final do dia a bolsa de valores é um jogo pessoal, não é ninguém contra você não, é você e o seu cérebro. E para você ter acesso a muito mais conteúdos de valor, aqui embaixo tem na descrição um link para o meu Instagram e para o meu Telegram. Chegamos ao fim do nosso bate-papo de hoje, espero que você tenha gostado do conteúdo, um forte abraço e a gente se vê no nosso próximo encontro.